Olá, pessoal, boa noite. Deixa eu fazer mais um contato aqui com vocês para atualizar a situação do nosso GPA frente a esse evento de cheia calamitosa que nós estamos enfrentando, com um repique hoje, com chuvas no final de semana e mais esse forte vento sul que vai até domingo, represando um pouco a lagoa e trazendo um pouco mais de resistência à vazão e provavelmente elevação de um pouco do nível que da gravidade que já foi, para nós já faz pouca diferença se subir um meio metro. Continua dentro do clube, a água ainda está acima dos 3 metros, né? E a gente está procurando monitorar. Deixa eu não ser muito extensivo aqui para atualizá-los antes do final de semana sobre o que a gente teve de experiência e evolução durante essa última semana. Primeiro, o apoio às nossas famílias vinculadas ao clube, atletas, colaboradores. Em termos de suprimento, a gente julga que está sendo bem atendido, temos conseguido, em fontes de doações, ter um estoque necessário para poder repassar às famílias, tanto a parte de cestas básicas, como um suporte inicial nessa questão de vestuário e roupa de cama para o frio, que hoje está chegando forte, né? Conseguimos, através de uma oferta que chegou aos dirigentes, via o Clube de Santa Catarina, uma remadora master lá, que já atuou na pandemia, com uma ONG que tem um vínculo com grandes corporações do esporte internacional para fornecimento de possibilidade de fornecimento de cartões de alimentação para as famílias que foram atingidas. Então, relacionamos lá todos as nossas famílias vinculadas aos nossos atletas, colaboradores, e mandamos esse material para ser credenciado junto a essa entidade para ver se nós conseguimos o fornecimento de esses cartões de alimentações, que não está bem definido o valor. Na pandemia, eles deram para o Brasil todo 4 milhões, essa ação está sendo só para o Rio Grande do Sul, e essa pessoa que está intermediando essa relação com a SNG, eles estão focando a questão dos esportes náuticos, remo e canoagem. Então, nós esperamos aí conseguir esse apoio. Deve durar 3 meses, talvez, com o valor da cesta básica, que seria um rancho alimentação, né? A gente também tem encontrado um respaldo e um esforço dos nossos associados e colaboradores em buscar parcerias que possam trazer apoio à reconstrução da questão da moradia daqueles que perderam ou tiveram as suas casas invadidas pela água, o que vai dar muito trabalho limpar, e certamente o que havia dentro está perdido, vai ter que ser reposto. Então, eletrodoméstico, móveis, tudo vai ser muito bem-vindo. Se nós pudermos utilizar toda a força do nosso associativismo aí com relação a buscar apoio em empresas de toda a ordem que pudesse trazer algum tipo de suporte a essas famílias, a gente agradece. Deixa eu falar um pouquinho da situação do GPA. Houve questionamento sobre o clube. Nós entramos lá 3 ou 4 vezes já, 2 vezes antes do primeiro repique, porque a água baixou. Organizamos um pouco os barcos, limpamos, porque os remos todos caíram um por cima do outro das prateleiras, se empilharam com os barcos foram deslocados das prateleiras, e quando baixou um pouco a água, eles ficaram como um paliteiro dentro do clube, os que não afundaram, né? Mas o prejuízo foi bem significativo. A gente está avaliando em termos de aproximadamente 2 milhões. Se a gente imaginar que os 2 últimos esquifes que nós conseguimos trazer da China, com os recursos do CBC, nos custaram 160 mil, 170 mil, 2 barcos de um remador, 150 mil, é por baixo que a gente tenha perdido ali. O que aconteceu com a maioria dos barcos? Os barcos são herméticos quando estão de cabeça para baixo. A água subiu e manteve eles com ar dentro, como se fosse uma boia. E como uma boia, eles subiram e forçaram contra o cabide do barco que estava colocado acima. E, ao entrar contra o cabide, eles foram pressionados no lugar onde tem os cabides em cima e quebraram. Eles foram cortados como quem dá uma facada. Alguns deles partiram em 2, outros encheram d'água, e quando a água, principalmente esquifes,
Quando a água desceu, eles estavam lotados d'água. Aí a água pressionou e a fibra não aguenta a pressão da proa e da ré cheia d'água. Eles quebraram, né? Então, vários barcos estão destruídos, e talvez com alguma total perda, né? Perda total, alguns recuperáveis, mas deixam de ser barcos competitivos. A gente não tem bem claro ainda, porque está tudo muito dentro da água, tudo muito mergulhado, então a gente não tem ideia de dimensionar o prejuízo mais precisamente, mas foi bem significativo. A gente entrou 2 vezes lá, depois entramos numa terceira vez, quando realmente baixou da segunda vez, da segunda subida, e realocamos alguns barcos para tentar minimizar. Os outros vão aterrissar no chão agora quando baixar a água, e a gente vai ter condições de ver o que aconteceu realmente quando a gente voltar lá, tá certo? Algum relato sobre a questão institucional de reuniões. Tivemos uma reunião com a CBC, vocês todos que são associados mais próximos da diretoria, que têm participado das assembleias e das reuniões do Conselho Deliberativo, que, repito, não têm sido muito populares, mas, de qualquer maneira, é o canal que a gente tem para relatar o que está ocorrendo com o clube. Aqueles que não sabem, já há 3 anos nós estamos com suporte da CBC, que é a Confederação Brasileira de Clubes, uma entidade criada para utilizar, através de legislação, créditos oriundos da loteria esportiva para apoio e incentivo ao esporte nacional, uma ação de entidades privadas. Os clubes associativos privados estão recebendo recursos do governo a fundo perdido, com base nessa lei, no intuito de incentivar o esporte brasileiro, o esporte olímpico, o esporte de alto desempenho. Então, são atletas que têm perspectiva para competição em Olimpíadas, tá certo? Essa é a ideia. E eles vêm nos suportando há já 3 anos, e nós estamos concorrendo agora em maio, junho, esse mês até mês que vem, para conquistarmos o apoio para o próximo ciclo olímpico, que seria a partir de 24, 28, tá certo? Na próxima Olimpíada, depois da que nós teremos esse ano. Tivemos uma reunião com a diretoria da CBC, todo o staff que nos dá apoio, e eles foram muito sensíveis ao que está acontecendo aqui. Foi importante essa reunião para dar clareza a eles de quem somos nós, né? Porque são inúmeros clubes gigantes, nós somos um clube bastante pequeno, monoesportivo, nós só temos o remo como atividade, então é importante que esse pessoal tivesse uma ideia da nossa existência, do trabalho que a gente está fazendo, da seriedade que nós estamos imputando a esse trabalho, né? O GPA fez mudanças radicais sobre a forma como ele vem atuando com o esporte. Nós passamos a dar apoio financeiro para os nossos jovens atletas, uma vez que o atleta chega na idade de maturação, ele também já é um adulto que está entrando na vida profissional. Muitos dos nossos atletas são membros de famílias que necessitam desses atletas como força de trabalho. Então, suportar financeiramente para que esses atletas remem, ao invés de estarem trabalhando, pelo menos por algumas horas do dia, é fundamental. Não fosse isso também, nós já temos uma larga experiência de que nós formamos o atleta. Quando o atleta começa a se projetar no remo nacional, algum clube poderoso, como Vasco, Flamengo, União, levam os nossos remadores para pontuar com eles nas etapas de evolução nos grandes campeonatos que têm algum significado. Então, o GPA, recebendo o apoio da CBC, mudou a sua política de atuação. Nós hoje temos uma equipe nova, nossa, onde a gente suporta a nossa equipe financeiramente com Bolsa Atleta, e procuramos atender uma série de benefícios, como bolsa de estudo para cursos universitários para todos os atletas que desejarem. Pensamos até em talvez fazer isso compulsoriamente. O remador do GPA, além de atleta, vai sair na sua vida madura com 25, 30 anos, formado numa atividade profissional. Isso seria um desafio que a gente está trabalhando. Já temos vínculos com universidades com bolsas para poder fazer isso, e estamos implementando. Então, nós estamos num processo bem proativo de fazer com que o clube
siga nesse caminho, e isso não tem volta. É o GPA, o mais antigo do Brasil, continuando ser o mais antigo do Brasil, uma vez que mantém a atividade de remo em atividade, né, viva, né? E os atletas são a base disso. Então, nós tivemos essa reunião com a CBC, fomos muito bem recebidos, sinalizaram já como quase que um apoio, numa garantia de que nós teríamos o apoio institucional que eles propõem a dar aos clubes para o ciclo olímpico próximo, o que ainda estava por ser decidido. A vice-diretor, o vice-presidente deles nos indicou que nós estaríamos contemplados com esse apoio, isso já é uma grande coisa, mas a gente está buscando mais, porque nos custa caro a CBC. São R$ 60 mil por ano de taxa de mensalidade para a gente poder ter direito a ter acesso a essa verba fundo perdido, que não é pequena, ela é em torno de R$ 250 mil por ano, entre gastos que a gente tem para sustentar tanto a área de equipe de treinamento como a questão de compra de equipamentos, mas é um recurso que a gente tem uma contrapartida a ser dada, né? E tem nos custado caro essa contrapartida. Uma delas é manter uma equipe ativa e competitiva nos campeonatos brasileiros interclubes da nossa atividade, que é o remo. Então, a gente deu transparência ao que está acontecendo para a CBC, fomos bem recebidos, bem considerados, mas as negociações agora elas vêm a futuro, né? Do que a gente realmente pode precisar mais e o que eles têm condições de nos atender, e a gente vai trabalhar firme nisso. Também tivemos um contato com a CBR, que foi muito sensível a tudo que está acontecendo aos clubes de remo brasileiro, e já tomou uma iniciativa, segundo nós tivemos informação hoje, até eu recebi a informação do nosso técnico, João, que fez contato com a presidente da Confederação Brasileira de Remo, que já fez uma interpelação junto à CBC, manifestando a importância do remo gaúcho para a modalidade remo nacional. Tirando o Rio de Janeiro, alguns clubes de São Paulo, mas muito mais Rio, é o Rio Grande do Sul quem mais oferece atletas para os certames internacionais de competição para representar o Brasil. Então, o remo gaúcho, e no remo gaúcho é a União e o GPA, que hoje estão no páreo, vinculados à CBC, e ela já fez uma interpelação manifestando a importância deles darem alguma atenção, com carinho, para fazer jus de alguma forma com medidas que possam vir a minimizar os danos e prejuízos que a gente vai ter com esse evento todo. Então, isso foi muito positivo, né? Assim como fiz um contato com a Remosul, agradecendo o apoio do nosso presidente Werner, que vem atuando aí junto a todos os clubes, como não deveria ser diferente, mas especialmente deu um apoio muito grande no início ao atendimento às vítimas, e está fazendo um trabalho bem interessante. A gente se colocou à disposição de fazer todas as ações em grupo pelo Remo Gaúcho que ele precisar, tá certo? Bom, eu queria aqui, nós estou fazendo um referenciamento a vocês nesse grupo específico Comunicado GPA, que é um grupo, pessoal, de sócios ativos, tá certo? Esse é o grupo do pessoal que mantém o GPA. Nós temos um outro grupo, que é o GPA 1888, onde ele é muito mais aberto com participantes. Nós temos lá os nossos parceiros internacionais, remadores, nós temos os parceiros sul-americanos, de todo o Brasil, que remam com a gente nos Master sul-americanos. Então, lá é um grupo muito mais amplo, e eu vou fazer depois um vídeo para adereçar a eles também. Mas eu queria aqui deixar uma ação a nível de diretoria atual, e conversando aqui com os meus associados, que ajudam a bancar e financiar a atividade do GPA hoje, atualmente, tá certo? Que são todos vocês. E, nesse sentido, a gente está pensando em duas estratégias que seriam muito importantes da gente, nós todos, trabalharmos juntos. Eu vou explicar ela mais no vídeo em sequência, mas eu queria dizer para vocês aqui a estratégia que a gente está pensando em fazer, que seriam duas campanhas. Nós já fizemos uma emergencial, está em atividade, de doações de qualquer valor, para dar um aporte aos nossos atletas e colaboradores nesse primeiro momento. A gente não tem ideia de como é que vai ficar a arrecadação em termos de mensalidades do GPA. Nós temos ali um ginásio alugado que tem... Só para dizer para vocês, 35% da nossa receita vem de aluguéis.
Um monte de gente perdeu tudo naqueles boxes. O aluguel mais importante é o ginásio. Pela segunda vez, o proprietário do ginásio, que já tinha colocado todos os pisos novos, tinha gastado um bom dinheiro na enchente de setembro, agora ele perdeu não só os pisos, como tudo que ele tinha lá dentro. Então, eu não sei qual é que vai ser o futuro dele interromper ou não o aluguel daquela unidade ali conosco, tá certo? E isso seria um valor muito significativo, além de alguns boxes que devem deixar, né? Os boxes não têm vínculo associativo com o Remo, eles estão lá porque interessa ter um espaço alugado. Eu não sei se eles vão permanecer. Então, se eu tiver uma queda, se nós tivermos uma queda nessa significância de 20%, 25% do orçamento, fica muito difícil a gente dar conta. A maioria da nossa estrutura de custos é os nossos recursos humanos, ainda mais agregado agora com a nossa equipe. Então, a gente fez uma primeira campanha para suportar esse pessoal, mas é muito importante que a gente possa dar sustentabilidade a isso. Então, eu vou fazer um apelo para que a gente faça uma campanha ampla do que nós já instituímos há 3 anos atrás, que é o sócio apoiador. Nós criamos o sócio apoiador com 4 possibilidades de mensalidades, sem vínculo associativo. Qualquer um pode ser um sócio apoiador, mas eu espero que a maioria dos nossos associados nos apoiem, não só aqueles que... Primeiro, eu quero que os nossos associados nos apoiem, não deixando de ser sócio. Então, se você é um sócio, nos dê um crédito para a gente botar o clube em funcionamento novamente, para que você possa voltar a remar, mas não interrompa o seu apoio associativo com a mensalidade que você tem hoje. Ponto. Primeiro ponto. Isso são 100, 120 pessoas. Mas eu tenho outras 150 pessoas que são ex-sócios, que remaram durante muito tempo, por um período no GPA, e se afastaram porque os motivos da vida os forçou a isso. Eu vou solicitar e queria que vocês me ajudassem a fazer essa campanha, a trazer esses sócios de volta na instituição do sócio apoiador. Como eu disse, 4 categorias, mensalidades de 100, 200, 300 e R$ 1.000 por mês. Qualquer uma dessas mensalidades, sócio bronze, sócio apoiador prata, sócio apoiador ouro e sócio apoiador olímpico, e seria muito bem-vindo. Vocês entram em contato com o GPA e vocês podem se credenciar para passar a entrar no sistema de cobrança por boleto dessas mensalidades, pelo tempo que vocês acharem que é útil para nós e que vocês têm disponibilidade. Para nós não importa, qualquer disponibilidade de nos dar um gás aí de 6 meses, 9 meses, 1 ano, 24 meses, vai nos ajudar muito a manter essa estrutura humana que nós temos lá. O nosso grande gasto no GPA é recursos humanos. Agora nós vamos precisar de muito dinheiro para recompor a estrutura. E nós gostaríamos de ter esse dinheiro para poder fazer. Mas isso seria uma outra campanha que viria a seguir, que seria uma campanha de reconstrução e manutenção da estabilidade de atividade do GPA, o clube mais antigo de remo do Brasil, em atividade ininterrupta. Para nós não pararmos o GPA, nós vamos fazer uma campanha institucional entre clubes de remo, fazendo isso chegar no mundo inteiro, pelas conexões que nós temos no mundo do remo internacionalmente, para ver se a gente consegue trazer recursos na justificativa de manter o clube de remo primeiro, não é o primeiro, mas é o mais antigo em atividade ininterrupta no Brasil, ativo, depois dessa calamidade toda que nos afetou de jeito tão significativo. Então, essas são as 2 estratégias, 2 campanhas que eu gostaria que vocês, se possível, pudessem aderir às 2, mas se não puderem aderir às 2, que tratassem de convencer pelo menos 5 ou 10, convencer não, conversar com meia dúzia, 10 outros sócios que vocês conhecem, para que se sensibilizasse para esse momento que a gente está vivendo e que se dispusesse a dar algum tipo de apoio para a gente reerguer o nosso GPA. O GPA vai voltar muito mais forte do que ele era. Isso eu tenho certeza. E isso vai ser resultado do esforço de todos nós em conjunto. Tá bem, pessoal? Era isso. Hoje um pouquinho mais longo aqui, porque eu acho que merecia, mas fico à disposição para qualquer contato. E vou largar um outro vídeo em seguida falando dessas 2 campanhas, aonde um deles eu vou botar aqui para ficar exemplificado para vocês,
mas o outro, e não esse, eu vou publicar só no grupo de GPA 1888, que eu imagino que a maioria de vocês também esteja lá, mas lá nós temos muito mais gente para que essa mensagem seja divulgada, tá certo? Agradeço muito a atenção de todos vocês, desejo um excelente final de semana e vamos esperar que no final de semana que vem, mais tardar na semana seguinte, a gente já tenha início de volta às atividades do nosso GPA para a gente começar a atividade de reconstrução, tá bem? Prazer em revê-los e um bom final de semana a todos.